Olá! Oi, Maria Boa Angélica. noite! Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Tô vendo que aí em São Paulo tá frio, né? Hoje está um pouco melhor. Agora está É, 16 né? graus aqui, mas está bem suportável, já foi bem pior. E aí na terrinha, tá quente? 27 graus. Ah, que inveja. Mas diz que tá vindo uma nova frente fria, né? Então, tá assim, a gente Mês tá de sempre agosto, esperando. mês de agosto vai ser um mês frio, paciência. Então, Rodrigo, nós estamos aqui, você é o nosso homenageado de hoje, porque a gente tem muito Puxa vida. orgulho de te receber aqui, né? Ah, Eu, em especial, tenho muito gratidão por você, né? Mas eu queria que você contasse como foi que você, o que você fazia antes e como você chegou na escola de coaches. Bom, em primeiro lugar, o orgulho também é meu e a honra é minha de estar aqui, né? Eu fico muito feliz de ter sido convidado e estar participando aqui com você, Maria Angélica. A história de chegar até a escola de coach foi bem interessante, né? É uma história que remonta lá para entre 2008, talvez, início de 2009. Eu já tinha deixado para trás uma vida executiva, né? Eu trabalhei bastante tempo em bancos, enfim, tive uma longa carreira. E por conta das minhas movimentações, num determinado momento eu me dei conta de que eu de fato queria fazer alguma coisa diferente, né? E eu já tinha tido alguns encontros com coaching, né? Primeiro como cliente de coaching, depois teve um período, logo depois que eu saí da vida executiva, que eu me dediquei a fazer um mestrado. E no mestrado eu me dediquei a estudar gestão de desempenho de pessoas. E aí foi natural que eu me aprofundasse em metodologias de desenvolvimento. Daí a trombar com coaching foi um passinho, né? É. E aquilo me encantou e não foi difícil eu me dar conta de que eu teria uma boa chance de ter uma vida feliz como coach. E aí eu embarquei nisso. Minhas primeiras experiências como coach foram baseadas na experiência, no cabelo branco que eu já tinha à época, talvez um lado Bem bastante menos, hein? Eu lembro intuitivo. quando você Bem foi para a escola. menos. É bem menos. Bem menos, bem menos. E aí eu tive minhas primeiras experiências como coach e aquilo me mostrou duas coisas. Primeiro, que fazia total sentido para mim, era uma coisa que preenchia muito do que eu queria fazer na vida, e também me mostrou que só cabelo branco e experiência, alguma maturidade ainda não era suficiente ou longe de ser suficiente para ser um bom coach. E aí eu comecei a buscar, a pesquisar. A minha primeira referência foi o Serginho Rezende, Hum. alguém da minha confiança falou, olha, até eu lembro direitinho o momento, me deu o cartão do Serginho e falou, liga para o Serginho, conversa com ele. E aí eu tive uma ótima conversa com o Serginho, que conversa excepcional, me lembro até hoje. Na sequência, eu fui ao encontro da escola, primeiro num contato com o Jorge. Eu fui lá na sede do Ex-Social e tive uma conversa com o Jorge, foi uma conversa super interessante, né? Porque ele me falou algumas coisas do curso, me lembro até hoje quando ele falou de arquétipos, né? E a energia até, né? Entusiasmo que ele demonstrou naquele momento. E aquilo foi me convencendo, né? Daí eu Uhum. tomei a decisão, né? Eu fiz outras pesquisas, mas eu tomei a decisão e tudo me dizia que seria o curso que eu precisava fazer, né? E não demorou muito tempo para eu ter certeza que de fato era o curso. Então acho que foi desse jeito que eu cheguei no curso. É, me lembro bem. Você sabe que antes, quando você era vice-presidente, era do JP Morgan, né? Eu fui Isso. coach de um executivo lá. Mas a gente não se cruzou lá, né? A gente foi se Hum, cruzar dentro da escola já, quando você estava é fazendo. verdade. Eu já contei essa história algumas vezes, né, em outras circunstâncias, mas eu me lembro quando eu te conheci. Nós chegamos no local lá do curso, né, na sala, lá no hotel em Itatiba, né? Itatiba, Atibaia, Não, Atibaia. era em Parelheiros ou Não, Atibaia? não, foi Atibaia. Ah, já era Atibaia. E você tinha chegado com seu carro próximo ao local, né? Estava cheio de material no carro, né? E aí eu falei, bom, deixa eu ajudar essa moça, né?
E era você, né? E aí que eu me dei conta de você, conheci você, enfim. Então me lembro muito Eu bem lembro desse da sua episódio. gentileza de me ajudar a pegar as coisas no porta-mala do carro. É. Então, e aí, né? E aí foi só o começo, né? Porque você fez o Só o começo. curso, É, foram 18 meses, mas foi a um sua tempão. carreira é longa, né? É, é, eu comecei essa jornada de coaching, né, um pouco antes, né, acho que foi 2008, antes de fazer o curso eu comecei em 2009, mas eu acho que eu, de fato, comecei a me tornar um coach, comecei a essa trajetória que me trouxe ao coach que eu sou hoje, de fato, a partir do curso, né? Foi, de Uhum. fato, algo que foi extremamente importante para mim e para minha carreira. Mas já Teve algum tem aí, momento então, assim, 12, 13 anos. desculpa, teve Imagina. algum momento do curso que nós trabalhamos em lugar único, propósito, Uhum. assim, aonde que você foi assim fisgado? Na verdade, eu já entrei fisgado. Eu não precisei ser fisgado. Eu já entrei fisgado e a cada módulo, eu acho que a cada dia, né? Porque não era um trabalho, pelo menos para mim não foi assim, né? Não era algo que acontecia nos módulos, mas que acontecia ao longo de todo o processo, né? E eu acho que o que foi acontecendo foi eu fui me convencendo cada vez mais, foi me afirmando cada vez mais, né? Eu não me lembro, honestamente, eu não acho que eu tinha dúvidas antes de iniciar o curso sobre a trajetória que eu queria seguir, mas se porventura eu tivesse alguma, muito rapidamente elas sumiram, né? Então eu já estava de fato fisgado desde o início. Uhum. E provavelmente talvez a grande transformação foi começar a formar uma maneira de pensar diferente do que eu pensava antes. Então, acho que isso talvez tenha sido a grande questão. Trocar a resposta pela pergunta, né? Porque todo mundo que É, vem de uma carreira executiva está acostumado a dar solução, a dar Maria Angélica, é assim, eu fiz engenharia, né, como formação. Então, se a gente deixar os anos antes da engenharia, mas começar a engenharia, até eu começar essa trajetória de coaching, foram quase, sei lá, uns 40 anos treinado para resolver problemas, né? E aí foi o grande desafio, me dar conta de que meu papel não é resolver problemas, né? é, E ainda que seja algo que eu acho que é bastante comum, né, para quem vem de uma carreira executiva, em boa parte o desafio de se tornar coach está justamente aí, né? E essa chave, ela foi para mim fundamentalmente virada durante o curso. Isso eu não tenho dúvida. ó, tem alguém dando boa noite pra gente aí, ó, o Cláudio Pavanini. Oh, Cláudio, que legal. Então, aí, né, Rodrigo, a nossa história começou aí no curso, mas continuou ao longo de até hoje, né? Graças a Deus, nós Sim, somos parceiros e amigos, né? exatamente. É, é, você quer falar? Ah, bom, aí talvez seja um pouco chover no molhado, né? Estamos falando aí de algo que, como em várias outras atividades, é um processo, é uma jornada que continua, né? Ela não para e, enfim, ela tem um desenvolvimento. Talvez a diferença é quando você se dedica, quando você investe e faz isso de forma consciente, ou então vai meio que para o Zeca Pagodinho, né? E eu acho que eu tomei a primeira decisão, que é de fato investir num processo de desenvolvimento contínuo mesmo, né? Uhum. E foi o que eu fiz. E aí as coisas foram acontecendo, né? É, Ah, tem aí talvez alguns passos importantes, né? Então, ter, por exemplo,
assim que eu terminei o curso, tenho investido bastante em mentoria. Então, fiz muita mentoria, né? Fazer mentoria acabou me levando a uma formação como mentor, né? Que aí também foi um passo importante. E aí eu passei a fazer as duas coisas, né? Ser mentorado e ser mentor. Isso aí ajudou muito no meu desenvolvimento, talvez aí num lado mais técnico, alguma coisa assim, talvez. Mais à frente, eu fui fazer uma formação em supervisão em coaching. E aí também foi uma outra virada importante, né? E aí minha continuidade é ser supervisionado e fazer supervisão, né? Eu acho que esses foram passos importantes para o meu desenvolvimento. Tem um lado também que tem muito a ver, né, com a nossa história aí juntos, foi É, participar da ICF, né? é Quando verdade. eu fui seu sucessor, né? Eu me lembro, primeiro de ter feito parte do grupo fundador da ICF São Paulo, e depois suceder você e ter participado do time de liderança daqui de São Paulo por 6 anos, né? Foi bastante bom o seu É, trabalho na é, ICF. é. Me Acabei também lembro. fazendo parte do conselho, que foi bastante legal, né? Então, É, você realmente vestiu a camisa e trabalhou o coach em toda a sua gama de aplicações, né? Desde é, executivo de coach na ICF, como presidente, como conselheiro, até como mentor supervisor, né? é, é. E você tem um curso de coach, né? Isso Que eu também. tenho a honra de participar em um módulo, né? Isso. É. Muito bom que a gente nunca mais, né, deixou de cruzar e trocar figurinha, Pois né? fico muito Isso feliz por é isso. uma felicidade muito grande, né? É, Porque a gente pode crescer. Eu acho assim, depois que a gente faz um curso, a gente nunca mais e vira coach, nunca mais para de trabalhar, né? Porque o compromisso e a responsabilidade de estar atendendo pessoas, né? é. E E- você, com muito orgulho, né, como ex-aluno do nosso curso, é o MCC, né? É um é, colega MCC e é o único, por enquanto, aluno com ex-aluno MCC, o que é, também nos dá muito orgulho, né? isso, eu acho isso, sem dúvida, eu tenho muito orgulho disso também, né? É uma conquista importante. Ontem eu vi algo que eu ainda não tinha escutado, e eu vi isso da Iliana Dutra, que Ah, também é uma MCC, né? Eu estava apresentando ela nesse mesmo programa que você participa, né? E ela usou uma expressão muito interessante, né? Que ela falou assim, olha, mas eu não sou PCC. E na hora eu falei, será que eu troquei, né? Em vez de falar MCC, eu falei PCC, mas aí ela fez uma brincadeira, né? Que ela falou assim, eu não sou um PCC, eu não sou um Perfect Certified Coach, né? E eu achei muito legal, né? Porque o é, MCC é uma consequência, é uma credencial, né? Então é, talvez demonstre muito mais aquilo que é que é um empenho, que é um esforço, que é um propósito, que é de fato buscar algo, né? Que é decorrente do desenvolvimento. Então, certamente não é um fim em si, né? É só algo que faz parte aí da trajetória, né? Mas, claro, é uma conquista importante. é. A Eliane e eu estamos naquele no curso, né? De Uhum. as novas competências para a ICF, que a gente Sim. é examinadora lá. E uma das Uhum. novidades é que nós não temos que achar que a pessoa tem que ser o coach perfeito, né? Uhum. Porque Sim. sempre tem um momento que faz uma perguntinha ou faz um comentário. Não é assim 100% que você só faz pergunta, né? É, é, Né? O coach também pensa, também sofre junto com o cliente, também é, sabe separar, mas ele não precisa estar na toga, né? é. E acho que esse E que foi o que ela te falou, né? O perfeito, né? O coach perfeito não existe. bem isso, certamente não existe. Se achar que
é um coach perfeito, tem alguma coisa profundamente errada, né? É, sinal que você está mais em você É, do que no é, outro, né? é. E acho que esse que é o espaço, parado- paradoxicamente falando, né? Que é o grande desafio, né? É como se manter nesse espaço de imperfeição, de humanidade, de vulnerabilidade, né? E ser assim na frente do cliente, Uhum. sem perder aquilo que é a sua responsabilidade como coach, em benefício, em favor do outro, né? Você está a É, serviço do outro, né? é verdade. Mas talvez o Esse é o grande nosso desafio papel, né? é. Mas acho que o grande desafio é como é que você alia tudo daquilo que diz respeito a, sejam lá competências, habilidades, enfim, mas se manter nesse espaço de humanidade, né? De vulnerabilidade, né? Mas acho que é isso que traz a beleza do coaching, né? Eu acho que é Ó, tem isso alguém falando que. espaço de imperfeição, né? Espaço É isso de. aí. É, na verdade, é porque a gente não pode se sentir perfeito, né? Porque aí você É, perde de vista, né, o outro, né? é, né? E que mais, Rodrigo? Você tem alguma coisa hilária para contar para gente do curso? Eu me lembro uma vez que no curso nós estávamos lá em Atibaia e tinha é, muito barulho, né? Nós fomos até parar, tivemos que interromper porque estava aquele barulho de piscina, final de ano, empresas fazendo Uhum. Sim, confraternização. Você estava nessa turma, né? tava nessa turma. Nós Essa tivemos foi que muito terminar o boa. módulo na capela do hotel, É, né? eu acho que um outro momento que eu lembro muito direitinho, foi um momento onde nós estávamos, eu não lembro exatamente, mas nós estávamos em grupos, né? E cada grupo tinha que interpretar, vamos colocar assim, um arquétipo. E de repente eu estava lá numa sala com o meu grupo e tinha lá, né? A Dani colocava lá aquele monte de coisa, né? Para a gente poder utilizar, né? Certo. Perucas, vestimentas, e tudo aquilo, né? Certo. E aí eu estava, né? Eu estava, meu personagem era a Lua, né? E aí eu estava lá pensando, como é que eu vou fazer isso, tal, não sei o quê. Aí você passou, sei lá o que que te deu, né? De repente eu senti uma peruca na cabeça, uma peruca branca. De repente apareceu um espelho, né? E aí eu falei, agora eu saquei o que que eu vou fazer, né? E aí eu pus aquela peruca, pus uma roupa, era uma capa branca e mantive o espelho por baixo da roupa, né? E aí o que eu fazia na hora que eu fui me apresentar era passar na frente das pessoas e mostrar o espelho, né? E aquilo foi super divertido, foi super bacana. Esse é um momento que eu lembro. Acho que teve vários, né? Acho que teve É. vários. Foi É, muito gostoso. viver o arquétipo, né? Viver o arquétipo, É, né? Do exatamente. espelhamento, né? É. Então, e você, além disso, assim, como é a sua, os seus primeiros passos da carreira? Como que foi? Tá. Eu, É, no módulo 8 vocês tinham que fazer um plano de negócio, né? Um plano de trabalho, né? sim. Um plano É, de é. qual a minha missão, o que que eu vou fazer, né? Isso, isso. Para mim aquilo saiu com uma certa facilidade, né? Eu já tinha, de alguma maneira, claro o que eu queria fazer, como eu iria fazer, e algumas coisas eu já vinha fazendo, né? Uhum, Então, primeiro, as escolhas que eu fiz, né? Até pelo fato de ter tido uma carreira executiva, de ter canais, de ter contatos, né? Por conta das posições que eu ocupei, enfim, a minha decisão foi me dedicar a coaching executivo, né? E a primeira coisa que eu fiz foi criar parcerias, né? Por mais que eu tivesse, talvez, alguma possibilidade de acesso a empresas, enfim,
isso de alguma forma, se eu não encontrasse uma maneira boa de ampliar esse espaço, ampliar o meu acesso, aquilo me limitaria bastante na medida em que eu queria ter um negócio que é o Rodrigo Aranha limitada, eu e eu, mais ninguém, né? Essa foi uma decisão que eu tomei. Então, eu fiz algumas boas parcerias, uma delas dura até hoje, né? Que me permitiram abrir espaços, né? Então, ter acesso, talvez, a projetos, a processos de coaching que sozinho ou eu não conseguiria, ou eu teria que ralar muito, né? Teria que investir muito tempo, né? E isso facilitou não só eu começar a criar um espaço, isso acabou gerando referências, né? O mundo executivo é um mundo relativamente volátil, então as pessoas se movimentam, enfim, isso foi criando referência, de tal maneira que isso acabou gerando aí um volume de trabalho meio que natural, e isso ao longo do tempo foi se mantendo, foi se ampliando, né? Então, ainda hoje eu tenho algumas parcerias que eu mantenho, que são parcerias para mim de muita qualidade, enfim, ao mesmo tempo em que eu acabei conquistando meu espaço, né? Uhum. Então, empresas com quem eu trabalho já há alguns anos, isso, de novo, vai girando a roda, né? É um trabalho É, muito de boca a boca, de referências. Então, esse, eu fui por esse caminho que e bom. funcionou. Pode dar um E exemplo. Você funcionou. está dando um exemplo para o pessoal se inspirar, né? Agora, Funciona. como foi assim, quando você. Eu me lembro que nós estávamos na ICF de Londres, quando eu falei para você que eu precisava, ia estar terminando o mandato e tal, Uhum. e que precisava, né, indicar um sucessor. E pedi para você ser o meu sucessor na ICF. E você falou, vou pensar. Tal. Qual foi o seu principal desafio ao assumir a ICF? Ah, quando decidi caminhar pelo, pela atividade de coach, me tornar um coach profissional e criar o Rodrigo Aranha Limitada, né? O Eu e Uhum. Eu, ah, também era uma coisa que tinha a ver com sair de estruturas, sair de dependências, né? Que eu percebi muito rapidamente que tinha um pouco de bobagem aí, né? Um pouco de ilusão. Né? Uma coisa é aquilo que é fazer parte de um mundo corporativo, enfim, outra coisa é você cuidar da sua vida, ter uma atividade empreendedora, enfim, né? Mas eu me dei conta de que participar da ICF, não só como membro, mas participar de forma ativa, me permitiria ampliar meus horizontes, me permitiria aprender muito mais do que eu aprenderia de outra forma. E que o troco para isso era simplesmente colaborar, né? Fazer Ah, uso daquilo que eu aprendi, que eu desenvolvi do ponto de vista de habilidade de liderança, habilidade executiva, para criar minimamente uma condição para o capítulo se desenvolver, para o capítulo crescer, para ter algum impacto. Né? Então, o meu principal desafio foi compreender isso, ocupar esse espaço e lidar um pouco, talvez, com o meu lado executivo, que ele pode voltar com muita rapidez, né? Que é talvez, colocar pressão, querer resolver, querer fazer as coisas, talvez não respeitar certos tempos, enfim. Então, acho que lidar com isso foi um certo desafio. Mas foi um período extremamente prazeroso e enormemente recompensador. O é, aprendizado sem falar que você que eu tem desenvolvi que foi, trabalhar com a motivação das pessoas, né? Porque todo mundo é sem dúvida, voluntário, sim, sem né? dúvida, sem dúvida. Ah, foi assim, foi um conjunto Ok. de coisas positivas, né?
pessoas que se aproximaram, que se mostraram também tão dispostas quanto eu, um compartilhamento de valores, com o mesmo tipo de propósito, enfim. Então, isso criou um espaço que facilitou muito, né? Foi prazeroso e imensamente recompensador. É. Eu me lembro quando eu estava, quando eu era executiva da ICF São Paulo, o pessoal vinha perguntar para mim assim, qual o melhor curso para fazer? Hum, E eu falava assim, bom, eu não posso indicar o meu, agora eu estou no papel de uhum, presidente aqui, não é? Então eu é, tinha que falar assim, não, aquele que você pode pagar, aquele que você acredita que vai te complementar, te ensinar, né? E com isso também a gente tem uma exposição muito grande com as várias correntes, as várias sem dúvida. escolas, Isso, né? isso, E ver isso como que mesmo. está funcionando por aí, né? É. Você acaba tendo um aprendizado sobre o negócio de coaching, de uma É, forma ampla, né? E também, ao mesmo tempo, para mim foi muito útil aprender sobre a própria ICF, né? uhum, Isso no que eu faço hoje, particularmente na atividade de mentoria, né, de mentor coach, aquilo que eu aprendi, fui descobrindo e continuo aprendendo agora, mas de uma outra forma, sobre a ICF, é extremamente útil, ajuda muito. Me ajuda e me possibilita apoiar outros também. Então, isso é muito bom. muito bem. E hoje como é que você está enxergando esse caminho do desenvolvimento humano? Hoje que nós estamos mudando completamente todo o paradigma, né? Nós estamos fazendo tudo online, né? Já não temos mais o presencial, que era o ponto forte, né, no coach. Hum. Que tendências que você enxerga por aí? Bom, eu não tenho dúvidas a respeito do crescimento e do impacto cada vez mais intenso do coaching como forma de apoiar o desenvolvimento de pessoas, né? Isso é algo inegável. Muda alguns formatos, sem dúvida alguma, né? Algumas tentativas até buscando uma massificação de processos de coaching, e aí eu estou me referindo ao uso de tecnologia, aparecem áreas novas onde é possível aplicar coaching, né? Então, aplicação de coaching para ah, tudo aquilo que diz respeito a servir o outro, né? Então, provavelmente, em algum momento, nós vamos ver presença, sei lá, de médicos fazendo formação em coaching, porque faz todo sentido. É, Professores fazendo formação em coaching, porque faz todo sentido, né? Então, acho que tem aí um espaço grande. advogados fazendo também. Advogados No fazendo curso nós já coaching. tivemos vários, Ah, médico, ah, ah, advogado. sem dúvida. Só que agora com Aplicação muito de. mais pressão, né? De desenvolver esse skill, né? Sim, sem dúvida, porque obviamente a água vai subindo, né? O mundo muda, tem uma galera nova que exige uma outra coisa, uma outra forma de pensar, uma outra forma de servir o outro e, portanto, isso passa a ser fundamental. É, Claro que tem também muita tecnologia, muito aquilo que são modelos novos, um tanto de inteligência artificial que vai produzir algum efeito, sem dúvida alguma, né? Mas aquilo que diz respeito ao uso da intuição, do sentimento, da percepção, daquilo que é o uso do próprio, né, do próprio corpo, né? Aquele lado Da leitura, somático do né? coaching, é, é, isso acho que é difícil, né? Ser compensado. Do ponto de vista da entrega, aí é bem interessante, né? Antes da pandemia, eu já estava com um formato de trabalho onde talvez 80% do meu trabalho já era virtual. Uhum. Seja por um pouco de estratégia minha, ou até por impossibilidade física, né? Por conta de onde está o cliente, né?
Então, para mim, particularmente, a pandemia acelerou um processo, né? O que eu não sei daqui para frente, quando for possível, é se eu volto a ter um trabalho presencial. É uma coisa que eu tenho pensado muito, tenho uma certa dúvida. Tem uma É, outra coisa que eu observo bastante, que aí pode ser talvez para quem está pensando, olhando o desenvolvimento, como trabalhar sua carreira como coach, que eu acho que é uma tendência, eu acho que são serviços de gestão de processos de coaching, né? E aí me refiro particularmente ao mercado corporativo, empresas que terceirizam essa atividade. Terceiriza essa atividade para uma companhia que é capaz de atrair, selecionar coaches, ter uma boa rede de coaches, trabalhar no matching, né, para o cliente, criar algum tipo de framework para processos, administrar a relação, né? Isso eu acho que provavelmente vai crescer ao longo do tempo. Isso pode ser uma boa oportunidade. empresas que contratam coach. É isso que você Não, quis não, dizer? não empresas que contratem coach, empresas que intermediam Ah, tá. aquele que contrata o coaching e o coach, né? Ah, O que está acontecendo, ao meu ver, é que tem muitas empresas que estão investindo muito em coaching e começam a fazer isso sem o expertise necessário. E aí tem que tomar uma decisão, ou constrói o expertise, ou terceiriza para quem tem esse expertise. E aí que eu acho que tem uma intermediação interessante, né? E que para quem é coach é importante ficar atento, ficar de olho, porque é possível que isso de fato ao longo do tempo ocupe cada vez mais espaço. uhum. Então, acho que são talvez algumas coisas que me ocorrem, Maria Angélica. Que habilidades humanas assim você acha que mais carece no desenvolvimento hoje? Eu acho que tudo, talvez eu possa resumir isso em capacidade de conexão, Hum, né? Ah, por talvez muitas razões, né? Nós humanos fomos perdendo essa capacidade ao longo do tempo, né? Acho que tivemos isso talvez muito mais no passado e de alguma maneira rompemos com isso. é. E essa é uma necessidade que, mais do que nunca, se torna presente, né? E fundamental daqui para frente, né? Então, Uhum. se formos no mundo corporativo, líderes que não desenvolver essa habilidade não vão sobreviver, né? Outros que não desenvolverem essa habilidade não vão chegar a posições de liderança, né? Então, a conexão que diz respeito a não só ter habilidades socioemocionais desenvolvidas, né? Uhum. Mas é ter isso, meio que criar isso no DNA, né? Ter É. isso como forma de vida, né? É, Menos aquela história do como. mais adaptativo e menos tecnicista, né? Isso, Eu acho que é por aí. Uhum. Então, alguém tem alguma pergunta? Estou vendo comentários aí do pessoal. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta para o Rodrigo. Ó, já tem gente falando da intermediação, né? Do serviço de Hum, coaching. é. Muito, muito bom olhar essa tendência. Gente, quem gostaria de fazer uma pergunta para o Rodrigo? Aproveitar que o Rodrigo está aqui conosco. Rodrigo, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu estou na quarta edição do seu curso, né? Quarta edição, isso mesmo. Quarta, vou para a É, quinta, né? Para a quinta edição do é, seu curso. exatamente. É, enfim, vou me permitir fazer só uma correção, né?
não precisa estar usando a expressão curso, né? E talvez seja um viés aqui, mas eu, eu prefiro descrever como um espaço, ainda que curso seja voltado para isso, né? Mas ali é um espaço de aprendizado, né? Onde não tem professor e aluno, mas tem um grupo de coaches que assiste uma prática e por conta de compartilhamento de observações, que vem de curiosidade, que vem de interesse, produz um espaço de aprendizado. E todo É, mundo sai com mais do que entrou, né? Então, então. isso é o que eu, que eu, que eu gosto de descrever esse trabalho que eu vim fazendo aí já há 4 anos. É uma mentoria, né? Uma mentoria, Serve, interessante. não sendo uma mentoria formal, mas serve como mentoria, né? É, O porque é uma coach participa. exposição de prática, né? Isso, é. Então, Rodrigo, o que que você acha que um executivo que está olhando para essa carreira de coach, para migrar para essa carreira de coach, o que que ele deve ter em vista, assim? Primeiro que está longe de ser fácil. É necessário, acima de tudo, estar disposto a investir no seu autoconhecimento e naquilo que é necessário para ocupar esse espaço que nós estamos falando. Isso exige esforço, isso exige tempo, né? Não é uma coisa que se faz da noite para o dia. E como todo esforço da nossa natureza, tem lá recompensas, mas ao mesmo tempo tem frustrações, né? Então, é uma decisão que necessita aí de reflexão, de ponderação e certamente de experimentação. Então, acho que alguém que tem essa perspectiva, talvez possa tomar uma boa decisão, né? Isso sem falar naquilo que me parece ser necessário para se dar conta do que realmente é esse coaching que nós estamos falando, né? Uhum. Coaching, evidentemente, não tem uma única verdade, não tem dono, né? Então, alguém pode chamar de coaching uma coisa muito diferente do que a gente está falando aqui. E, sim, né? Paciência, pode ser por aí, né? Mas qual é o coaching que essa pessoa quer olhar? Qual é o espaço de coaching que ela quer, de fato, ocupar e praticar, né? Então, acho que tudo isso, de fato, tem que ser considerado. Uhum. E provavelmente uma boa forma de fazer isso é não só falar com coaches, falar por exemplo, alguém como você, que treina, que é alguém que se dedica muito a isso, né? Mas talvez passar por coaching, né? Tendo Passar por um como processo, assim, passar tá. por um processo, né? Ah, É. Pode parecer óbvio, mas é diferente quando você vai passar por um processo de coaching com esse tipo de perspectiva, com esse tipo de mentalidade. É. No nosso curso, o grande diferencial é aprender, fazer primeiro, se submeter primeiro para ser coach, né? Antes Sim, você tem que, né? E tem é, também aquela história que no sétimo e no oitavo módulo os alunos fazem TCC, né? Para ter essa visão sim, empreendedora, e tal. é, Mas além disso precisa querer fazer essa é, aproximação, né? O, sem dúvida. o Cláudio Pavanini está perguntando aqui se tem alguma palavra para substituir a palavra coaching. Essa é talvez uma pergunta de US$ 1 milhão. Por mais que não teria nenhum apelo do ponto de vista comercial, mercadológico, né? Mas para mim, talvez a palavra que talvez mais se aproximasse de coaching é simplesmente parceria. Talvez isso
é o É, que mais se aproximasse, né? concordo com você. Coaching, na sua essência, é baseado em relacionamento e é um relacionamento de parceria, né? É, Então, talvez o que eu conectasse mais com a palavra coaching fosse parceria, partnership, né? Se quiser é. manter aí o inglês. Eu costumo dizer para os meus clientes que o coach começa quando eu e você estamos falando de você. Quer dizer, é Exatamente. uma total parceria, né? Nós É, dois estamos olhando para é, o mesmo, né? A é isso aluna mesmo. está perguntando assim, qual que é o desafio para gerar conexão no ambiente virtual? O Já que grande você está falando de desafio. parceria, né? Nós estamos aqui todo achando que. É, é, acho que o desafio para gerar essa conexão no ambiente virtual é esquecer do ambiente virtual. E talvez eu esteja falando isso, pode parecer um pouco bobo isso, mas a conexão é alguma coisa que ela é tão mais intensa, tão mais forte, quanto mais você reduz qualquer interferência nessa conexão, né? Por exemplo, O que me ocorre aqui talvez seja. Você com certeza sabe disso, eu sei, talvez tenha um monte de gente que esteja assistindo que não sabe. Mas sabe aquele radinho que você sintoniza, né? sei. É meio que isso, né? E eventualmente tem interferências. O esforço na conexão é você, de fato, não permitir que essas interferências te tirem desse estado de presença de conexão, né? E a preocupação com o ambiente virtual, ela é uma interferência. Da mesma forma como é a interferência quando você está num ambiente físico e tem alguma coisa que te distrai, alguma coisa que te tira daquele estado de conexão com o seu cliente. Uhum. Então, eu acho que o Mas ambiente virtual é muito mais uma percepção de interferência do que propriamente uma realidade. É evidente que o ambiente virtual ele tira a possibilidade de você estar recebendo pelos teus sentidos, seja ouvido, seja olhos, seja nariz, seja pele, algumas coisas que você só tem no presencial. Mas, por incrível que pareça, ainda assim é possível você estar atento nesse campo de energia que é a essência da relação de coaching, né? E simplesmente não permitir com que haja interferências, que não é ficar como se ficasse segurando, né? É simplesmente se dar conta que a interferência acontece e você simplesmente reconhece e deixa para lá, sem se punir, sem é, se debater com isso. Simplesmente, interferiu. Não vai mais interferir e volta. Né? Eu acho que é. esse é o esforço. Eu não Não sei. sei se eu compliquei demais, mas enfim, é o que me Não, parece. eu tenho uma coisa aqui que eu acho, que não sei se você também concorda, é que o ambiente virtual ficou muito mais olho no olho, né? Então, assim, a gente tem uma tensão de estar junto, né? Não tem porquê. No presencial você ainda toma um café, toma uma Uhum. água, vai entrar, vai sair. No virtual é muito mais direcionado, e é o olho no olho que comanda É, a é, relação, né? Eu é. sinto que é mais intenso no virtual a Uhum. relação, a conexão. O que pode atrapalhar é aspectos de tecnologia, né? Uhum. Saiu Sim, do ar, congelou, é, né? é, Mas a é conexão verdade. one-to-one é muito mais intenso, né? Eu concordo com você. E é muito comum clientes que talvez no passado tiveram coaching de forma presencial e aí vêm fazer um trabalho, eles falarem, olha, puxa, eu no início eu achei que esse negócio de virtual não iria funcionar, né?
Como assim? Como esse trabalho dá para fazer de forma virtual, né? E aí, normalmente, o feedback, a narrativa que vem eu nem percebo que você está aí a sei lá quantos quilômetros de distância, eu nem É, percebo que a gente não está junto. Para é, todos os efeitos, estamos, de fato, juntos, né? Então, é. eu acho que é isso que é a postura que a gente tem que buscar, né? Uhum. Essa postura é necessária até para a gente poder estar assim, né? Eu estou a 700 Sim, quilômetros de é, você. exatamente, exatamente, né? Você está todo de Exatamente. paletó, de agasalho, e eu estou aqui É, toda, né, é, verão. é, Quer é. dizer, Mas verdadeiramente parece que a gente está, né? é junto, né? É, 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 é. É, 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 é como se a gente conseguisse nos dar conta de que eu não estou te vendo em duas dimensões. Me dar conta que eu estou te vendo como se você de fato tivesse aqui ao meu lado, né? Uhum. Claro, algumas coisas a gente perde, né? Não tem como é, é, faro, né? O Uhum. cheiro, né? Que É. traz informações, né? É, mas você sente, chega Mas aqui, né? a leitura corporal, embora a telinha só dê essa dimensão 3x4, né? É, Uhum. mas se a leitura dos olhos, tom de voz, a toada, né? O Sim, pace, né? Que a gente fala, né? isso Tudo mesmo, isso não é possível no virtual, né? sem dúvida. Claro que eu deixei de lado o meu notebook, investi num desktop com uma tela grande, Ah, botou a numa, TV, né? A TV da numa, sala, né? exatamente, numa câmera melhor, né? Claro, né? Uma conexão É. melhor. Isso é Tem que fazer uso começar da a investir um tecnologia. pouco mais em É, tecnologia, é, né? isso mesmo. E, bom, nós estamos chegando quase no final da Uhum. nossa conversa, assim, maravilhosa, né? Muito prazer de falar com você. Mas queria saber se alguém mais tem pergunta para o Rodrigo. E nós estamos iniciando a turma 29 agora em setembro, no dia 27, 28, né? Temos mais umas 3 ou 4 lives aqui onde nós vamos estar falando com os executivos, as pessoas, coaches, né? Que Uhum. passaram pela nossa escola. E é um prazer enorme falar com você. Muito grande e Uhum. muito honrada de tê-lo aqui conosco. Como Da mesma todos, forma. como todos os outros também, muito É, atenciosos, né? E é, é uma delícia essa convivência, né? Falar de coach é, é o nosso passatempo, né? é. E tem uma coisa aí que eu acho também extraordinária, né? Ah, tem toda essa aproximação, tem todo esse carinho, né? Tem um amor aqui, né? E ao mesmo tempo somos todos concorrentes, né? E pois E é, isso que eu acho uma coisa fabulosa, né? Nessas relações que a gente vai construindo, né? é, é verdade. A gente é concorrente, mas a gente é amigo e a gente se apoia, né? Claro. Então, e troca figurinha à vontade, quer dizer, Né? não é uma concorrência daquela desleal que você não quer Né? nem conversar. É muito Né? bom De isso, porque a forma gente alguma. cresce junto, né? Falando Né? sobre. Né? Nunca Né? É mais a isso gente mesmo. para de estudar e nunca mais a gente para Não, de trocar, né? não. E aí talvez, só para acrescentar, se me permitir, né? Muitas vezes, acho que vem muito de cliente isso, muitas vezes, né? O cliente me pergunta, tá, e aí? E olhando para o futuro, o que que você vai fazer, enfim, né? E eu tinha respostas mais elaboradas, né? Ah, Agora eu respondo de uma maneira mais simples, né? Eu vou continuar fazendo o que eu faço até o fim.
essa é a forma como eu passei a responder quando alguém me pergunta sobre o futuro. É, é verdade, eu também. E assim, parece que nós somos que nem vinho, né? Quanto mais maduro, melhor, né? Isso, Porque a mas é o gente, vinho é o vinho de guarda, né? Esse é o que funciona. a gente tem que defender, né? Afinal de É, contas. Mas exatamente. assim, realmente assim, é bem diferente quando eu comecei, né? Quando eu É. comecei, e a gente tem que preparar as pessoas para essa longevidade, né? E essa É, longevidade só acontece porque tem um investimento muito grande aí, né? De 100 anos de carvalho, né? é, Não é sem só, dúvida, não é? sem dúvida, sem dúvida. É, e tem que ser assim, né? É, Bom, segunda-feira estamos aqui de novo com uma nova live, né? Vamos falar com o Flávio Cosminques, né? hum, Ele foi da turma um, né? olha, Você lembra de que turma você foi? ah, não lembro, Maria Você Angélica. também é Jurássico. Você é Eu da não turma lembro. Eu 6. sei que é uma turma que começou em algum momento em 2009, no segundo semestre, não sei exatamente quando, e o curso foi concluído no início de 2011, primeiro trimestre. É mais ou menos isso. Turma 6, então? Você foi da turma 6. Hum, tá. O Ah, que Flávio foi bom. da turma um, É, né? O Flávio vai falar é. comigo segunda-feira. O Flávio Não, foi da turma um. e a turma 6 foi a primeira que foi, acabou sendo certificada, né, no ACTP. É verdade. É? Você chegou a conhecer a Lene, né? A Sim, Lene, conheci bem a que ela Lene, eu me participou lembro. É, do módulo do teu curso, que isso. ela Eu veio lembro de. ajudar a gente a preparar, né? Ela deu a É, consultoria para a gente preparar. é. Eu lembro direitinho quando, acho que foi, não sei se foi você ou o Jorge, ou os dois, né? Num determinado dia lá anunciaram, olha, nós vamos agora nesse processo de certificação que tem esses impactos tal, isso aqui implica em um rigor na aprovação, não sei o quê, tem exame, né? E aí teve assim um certo, oh meu Deus, e agora, como é que fica? É, Mas tinha quando que eu ter a ouvi sessão aquilo, assistida de coach, né? A isso, mentoria, é, assistindo vocês fazerem coach, dar é, feedback, dar supervisão. é. Quando eu ouvi aquilo e depois falei com a Lene naqueles dias e entendi o funcionamento disso, depois fui pesquisar no ICF o significado do certificado do curso e, ao mesmo tempo, implicações do ponto de vista de credenciais e tal, falei, poxa, estou realmente no lugar certo. Que bom. Temos bastante história para contar, né? E espero que tenhamos muito mais daqui para frente. Tá certo. Muito obrigado, Rodrigo, de ter Ora, disposto o prazer seu tempo enorme, com a minha Angélica. gente. É um grande prazer. É um belíssimo happy hour de sexta-feira. Ah, que bom. Eu também gostei muito de falar com você, falar nesse formato, né? Porque a gente fala Uhum. muito, mas nesse formato, assim, poder compartilhar, né, a sua experiência com todo mundo é muito bom. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estar conversando com você e talvez trazendo alguma coisa nova, trazendo algo que possa ajudar alguém, enfim. Então, fico feliz com isso. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Rodrigo. Uma boa noite para todos, boa sexta-feira, fiquem bem, fiquem seguros, fiquem com saúde.